Alô? Mais uma vez, um programa especialíssimo. Hoje, também, 10 de janeiro de 2019. Pulando a Cerca, um programa sem pauta, sem roteiro, sem censura. É como avisa. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturense, médico. Olha só, Boca de Trombone, a tua vez. O que é o universo, o que é o contexto universal e como o Brasil se enquadra nesse contexto de universo ou nesse contexto universal? Umas questões meio complicadas, né, de entender as perguntas que eu fiz aqui, mas como é pulando a cerca, a gente vai saber o que é universo, o que é contexto universal e onde é que o Brasil se situa e o que pode fazer para melhorar nesse contexto. Daniel, pulando a cerca é com você. Valor, Inácio Boca de Trombone. Olha só, pulando a cerca, por quê? Por cima, por baixo, pelo meio, que a gente encerra do outro lado. No outro lado não tem sacanagem, não tem... tem o quê? Educação, cultura e tudo mais. E democracia social. Hoje vamos também convidar a professora da Universidade Federal Fluminense, Fátima Pinel. Fátima, uma pessoa gostosa, simpática, estudiosíssima. Ela vai falar sobre o contexto do planeta Terra e o Brasil no centro, que nós estamos aqui no Brasil, do planeta Terra. Então, vem por a cerca, Fátima Pinel. Pulou, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, retep. Olha só, Fátima, eu queria que você primeiro desse um agradecimento sobre o que você vai falar. É isso, né? Então, muito maravilhoso estar aqui, mais uma oportunidade. E sempre que eu começo um trabalho, ou tudo que eu faço sempre um contato com o cosmos, agradecendo a oportunidade de receber informações, canalizações. Inclusive, eu tive até a oportunidade de, numa palestra em São Paulo, receber uma carta psicografada de Gandhi, que constou na minha tese de doutorado essa carta. Então, eu hoje vou falar aqui... Então, o que eu faço? Primeiro é agradecer. Eu sou há muitos anos já de uma religião, sou da Perfect Liberty, há muitos anos, né? E sempre fui assim, uma pessoa em busca de espiritualidade, porque eu acredito que Deus é a natureza. E a natureza é sagrada. Então, eu sempre peço permissão, porque... nesse universo, né, que nós vivemos, são vários universos, vários planetas, várias galáxias, né, e nós precisamos de quê? De humildade, bastante humildade, para poder acessar as informações que ainda não estão à vista da maioria, que é o caso de algumas pessoas. Algumas pessoas conseguem estar antes do seu tempo. E essas pessoas vêm trazer exatamente o que é necessário para que as pessoas comecem a se preparar. Com certeza, né, eu me enquadro nisso também, porque você passa, como a entrevista anterior do Rony, a ser ridícula. A pessoa começou a falar de aquecimento global que estava ocorrendo com a natureza nos Estados Unidos, teve câncer de tanto sofrimento da ridicularização. Porque falar a verdade é problemático, principalmente no nosso país, que as pessoas leem pouco. Aqui nós temos um problema que o coletivo aqui chega a ser 100 pessoas só. As pessoas convivem só no seu entorno próximo e esquecem que existe uma coisa muito maior que a natureza. Então, todas as vezes, por exemplo, hoje eu cheguei aqui, eu fiz o meu pedido, né? E meu agradecimento ao cosmos de ter a possibilidade de falar aquilo que eu recebo de informação. Porque todas as pessoas, né, recebem essa informação, só que umas usam a sua intuição para isso. E usam
humildade, né, com a natureza, com Deus, para começar a falar. Hoje eu vou falar assim de um tema pesado, né? Então estou pedindo perdão aí por toda tudo que fazem com o nosso planeta, com a Terra, a falta de amor ao sagrado, ao meio ambiente e também ao próprio ser humano. Eu vou começar. E outra coisa também, nós da academia, nós somos incentivados a preparar pessoas, formar alunos para que repitam o sistema. Quem falava isso era Habermas. Habermas falava sobre isso, né? Sobre a necessidade de você formar pensadores do sistema estabelecido. Então, com o espírito de não formar pensadores do sistema estabelecido e dar oportunidade das pessoas construir um mundo melhor, eu vou começar a falar sobre um tema assim, bem pesado, né? Mas que nós precisamos refletir, que é a redução populacional. O objetivo maior da redução populacional, que está inserida em tudo que está ocorrendo no mundo, é o quê? É 500 eles chegaram a uma matemática de 500 milhões de pessoas vivas. Por quê? Porque não é uma questão de escassez de recursos. Para ter uma ideia, foi feito um estudo, né, que todos os habitantes do planeta cabem em 18% do estado de Sergipe, se nós ficarmos todos juntos. Imagina a abundância, né, que existe no universo, existe no nosso planeta também. O problema é o controle social. Então, quando você, no meu caso, começa a estudar a corrupção, a atuação das grandes empresas, as bolsas de metais, as bolsas de commodities, você começa a ver que existe alguma coisa de errado, você constata. Né? Então, qual o problema? O que eles querem? Recursos tem, muito, recurso natural, existe muitos recursos, mas o objetivo mesmo é redução populacional e se configura de várias formas. Primeiro, né, são os transgênicos, é toda aquela utilização de agrotóxicos, é a atrazina que muda o sexo dos animais, né, que a empresa Syngenta, a Suíça, usa. Então, existe uma contaminação aérea, uma contaminação do solo, né? Os aquíferos eles querem contaminar e aquífero não pode ser contaminado, a terra, e a retirada de recursos que vão, desculpa, eu uso um termo, né? Mas você desconfigura tudo, você pega o que está aqui e leva para outro lugar. Então, hoje eu vou começar falando dessa redução de 500 milhões que eles querem, por isso tudo que nós estamos assistindo o tempo todo e que, infelizmente, alguns conseguem ter o sentimento de querer enxergar, porque é sofrimento ver, né? E outros simplesmente negam. É o que se fala de teoria da conspiração, nada mais é do que a conspiração das teorias, porque várias teorias acadêmicas, científicas foram desmentidas, que nunca existiram. Né, que é o Rony que inventou esse termo, conspiração das teorias. Aquele fez uma entrevista aqui, né, ele falou esse termo e é verdade. Quando eu fui estudar algumas teorias, eu vi que hoje elas são desmentidas. Inclusive, uma foi desmentida no Prêmio Nobel de 2009, né, que falava da tragédia dos comuns, que você tinha que controlar os recursos, não a comunidade. Bem, vamos começar, então. Eu vou falar, né? Vou começar a falar. Falei da redução populacional e eu fiz uma colinha aqui porque pediram uma contextualização, né? Então, para contextualizar, o que eu estudei há muito tempo é sobre o fim do Estado. E eu comecei a pesquisar isso em 90, mais ou menos, 93, por aí, quando eu comecei a fazer o meu primeiro mestrado, que era sobre trabalho à distância, segurança da informação. E eu comecei e eu lia nos livros que você não nasceria dentro de um país, que você nasceria dentro de uma empresa. Eu achava aquilo tão fora da realidade, né? Mas hoje eu estou vendo isso acontecer. Essa corrupção do Estado, que na verdade é uma corrupção das grandes empresas, né? De todas essas famílias, são 18 famílias que controlam o planeta Terra através do Banco BIS. É um banco fundado na Holanda, né, em 1930, mas ele funciona na Suíça. E esse banco,
ele tem os presidentes do banco eram todos nazistas. E ficou com todo o recurso ouro do nazismo, ficou com esse banco, né? E esse banco tem poder máximo. É um grupo de famílias que disseram que elas são as donas do planeta e se intitularam donas e ninguém está acima delas aqui. Elas comandam tudo, tudo, até do nível, né? Lá de cima do BID, nós temos depois o BID, que está aqui, aqui dentro comandando, o BIRD, o FMI, Banco Mundial, depois os bancos centrais, depois os bancos regulares, as transnacionais. Aí embaixo está o governo, estão a sociedade civil, está ali, né? Mas tem uma coisa, e começou a ter lógica, à medida que eu comecei a estudar rede de controle corporativo global. É uma rede que de 49.500 empresas chegou a só 147 influência, quer dizer, 147 comandam as 147 empresas comandam as 49.500, sendo as 50 primeiras bancos. Isso aí já dá para a gente nós começarmos a ver que existe uma relação entre empresa, poder e o local, o governo. Bem, então, através da rede de controle corporativo global, as coisas começam a encaixar. As empresas atuam em até 151 países, e esses 147, essas 147 empresas, sim, podem assumir cada uma um país. Eu, no momento atual, já vejo que não existem países. Essas 18 famílias, elas comandam o planeta através do Banco BIS e toda uma linha, através de quê? De acordos internacionais. Eles se intitularam donos do planeta, criaram um exército próprio, polícia própria, não pagam impostos, têm, e comandam tudo. Isso aí nós temos que começar, ao invés de brigar com o pequeno, ir lá em cima. Outro detalhe, não existem recursos, não existe dinheiro, é mentira. Eu estudei várias quebras de bolsa, 1720, lá na França, teve na Inglaterra, teve várias quedas, e antes mesmo, não tem dinheiro, o que existe é endividamento. Nós temos que nos endividar para poder garantir que o sistema funcione. O que existe é recursos naturais. Recursos naturais que você vai transformar em quê? Em produtos. O olho deles, o controle deles não é dinheiro. Dinheiro eles têm máquina. Ah, mas e tem lastro ouro? Ouro nunca teve lastro. A moeda nunca teve lastro. Nunca. Se você for para antes de Cristo, começa a estudar, cadê o lastro? Não tem. E eles estão usando aqui também tungstênio até. Ah, mas tem lá na base dos Estados Unidos. Como é que os outros países cedem seu lastro em ouro para os Estados Unidos para uma base militar? Gente, não tem país. Vamos começar a acordar. O que tem são 18 famílias que controlam tudo. E o governo é o quê? Vamos pensar. O governo é local. Ele está ali fisicamente. A empresa ela é global. O que a empresa, a grande empresa faz? Não é só usar os recursos, é a perversão e o cinismo de todos que compõem. Os que estão no poder vão compor com essas empresas. E não tem governo. Governo são de famílias que comandam. Cada paizinho tem o seu grupo, né? O grupo de países é dono de uma família. Aqui no Brasil, a família Rothschild. Então, por isso que você fica assim, poxa, mas o Lula é um governo progressista, como é que aceita um Joaquim Levy, como é que aceita um Meirelles, que foi conselheiro do Banco BIS, fez parte, de 2010 a 2012. Como é que aceita uma pessoa que destrói o meio ambiente? Como é que aceita? Aceita porque nós não comandamos nada. É uma mentira, uma farsa. Só que existem governos que tentam fazer alguma coisa e outros não tentam fazer nada, né? Esse agora atual, pelo que eu estou vendo, é a entrega do Brasil. Ah, então vamos começar a falar do Brasil. Por que Brasil? A entrega. O que o Rony falou da nova ordem mundial, as pessoas não têm coragem de falar. Porque o Brasil é o país mais rico do planeta. É o mais rico. Por que ele é o mais rico? Ah, por causa da água doce. Eu quero falar um pouco sobre a água aqui. E também por causa do nióbio e dos minérios também. Esse conjunto das florestas que ainda tem aqui no nosso país, né? Mas estão em fase já
parece que o desmatamento, né, eu li essa semana no website do Ecodebate, é um estudo da FAPESP, que o desmatamento da Amazônia está em último grau. Mas o que eles querem, então? Eles não têm compromisso com os humanos. Então existe alguma coisa acima, existe chamada exopolítica, que o Brasil não discute. Eu fui a um congresso aqui, mas aquilo não é exopolítica. Exopolítica eu aprendi lá na Europa. Então, o que é exopolítica? É um governo oculto que comanda o planeta Terra e não tem vínculo com o humano. Só que essas pessoas que estão no poder, o que elas estão fazendo? Elas estão dando o poder para esse grupo. Bem, quem tiver dúvida sobre isso, eu gostaria de indicar o filme Operação Prato no YouTube, uma entrevista com um coronel de camisa vermelha. Ele vai contar, porque os militares de alta patente estão cansados de conhecer isso aí. Bem, voltando. Então, eu quero falar um pouquinho sobre... Vou começar falando. Então, o Estado acaba, a população vai reduzindo, por isso que o porte de arma do Bolsonaro é tão importante, né? Gente, essas pessoas que estão aqui não recebem ordens aqui, eles estão obedecendo de fora. Você vê o nível intelectual é zero, não tem nível intelectual, e as pessoas que estão assumindo agora aqui é a fase final, pelo que eu estudo de corrupção, de domínio do planeta. O Brasil é chave porque é o mais rico do planeta. Tem uma população mínima. Mas junto com o Brasil nós estamos o quê? Com a América aqui do Sul, América Central. Mas por que isso? Porque tudo se resume a recursos naturais. No caso, por exemplo, hoje é a posse do Maduro. O que a Venezuela tem? Venezuela tem lítio, cotton e petróleo. O petróleo da Venezuela demora 4 dias para chegar nos Estados Unidos e o petróleo do Oriente Médio demora 45 dias. O petróleo perde qualidade. Então, nós temos que começar a olhar com um olhar amoroso de recursos naturais. Dinheiro é uma farsa, é uma mentira. Eles endividam. Inclusive, por exemplo, o Brasil paga uma dívida que não existe. Cadê os documentos? Por que não é feita uma auditagem na dívida do Brasil? Tem a Auditoria Cidadã da Dívida, tem a Lúcia Fatorelli, que foi para a Grécia resolver o problema da dívida a convite do parlamento, é convidada incessantemente pela comunidade europeia para dar cursos. Por quê? Porque nós somos o mais rico e também, talvez, desculpa, brasileiro, mas nós somos os mais ignorantes. Primeiro, acho que existe um egoísmo aqui, que foi gerado também propositalmente pelas diferenças salariais. Se o Brasil quer uma mudança, a mudança vai ter que passar por uma reforma, ou seja, salários mais próximos, de 1 a 6. Não tem isso, eu sou juiz, eu sou militar, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém nesse país, todos contribuem. Então, todos precisam ganhar próximos. Uma diferença de 1 para 6 é o máximo que nós podemos esperar de salário, né? Precisamos de abrir da transparência, como no caso dos conselhos de administração, conselho fiscal das empresas. As pessoas não têm ideia dos milhões que estão ali. Eles ganham milhões. Por que ganha empresa? É privada? Empresa é privada? Vamos pensar se é privada a empresa? No universo tem nada privado, e aqui não tem nada privado. É mentira. Isso não é verdade que é privado. Porque quando você começa, né, a olhar os demonstrativos contábeis, os informes das bolsas, né? Aqui no Brasil tem a CVM, tem o informe de referência. E nos Estados Unidos tem o formulário 20 da Bolsa de Nova York, das empresas que aqui atuam, mas estão na Bolsa. Você vê horrores. Horrores ali. Tá para qualquer cidadão ver. Por exemplo, o informe da Bolsa sobre a Vale de 2017. A Vale, estou dando um exemplo, estou entrando dentro do exemplo. Quem quiser vai lá e põe lá. Vale do Rio Doce. Eu acho que se tem uma rede de controle corporativo global e se tem cada país tem uma empresa, talvez a Vale seja a dona do Brasil. Essa é a minha opinião. A Vale, ela veio lá de Minas, era inglesa e continua sendo inglesa. Mudou? Não, ela foi estatizada, mas é isso assim que a gente precisa entender. Acima do Estado tem os donos do poder. E os donos do poder não obedecem Estado, não obedecem país.
aquilo ali é um grande teatro. Então, a Vale do Rio Doce, ela tem concessões ilimitadas, dadas pelos militares, concessão ilimitada para exploração de recursos. Ela tem, praticamente, né, ela é dona do subsolo do Brasil. E ela paga, vão lá no formulário de referência lá da CVM, da Vale, vai lá, 2017. É um exemplo apenas. A Vale do Rio Doce tem mais de 100 e poucas páginas de processos judiciais. Se você entrar assim, mas cada página é um processo, não é assim, não. Às vezes, num parágrafo, está lá, temos 2.800 processos trabalhistas. Vai lá ver. Então, para ver a realidade, para constatar, você precisa ir ali. E como é que se faz isso? Primeiro, ensinando no curso de contabilidade que os alunos vejam isso. Porque os alunos vão para a contabilidade, os demonstrativos contábeis, tem tanta norma para criar uma nuvem do que acontece, tem tanto regulamento que eles não conseguem ver. Bem, então, o que eu estou falando é que, através das grandes empresas, né, que você começa a ver o que nos roubam de recursos, de bens comuns. Nós compartimos governo com essas empresas, nós compartimos o judiciário com essas empresas, nós compartimos nossos bens com essas empresas. Só que o que você vê de isenção fiscal, de processos que elas não pagam, e o uso dos recursos naturais, por exemplo, a Vale. Em 2015, em sala de aula, eu falei, alunos, vai ter um acidente ambiental aqui da Vale. Já tinha processos judiciais contra ela sobre o uso excessivo de água. Mas o que eu quero dizer, a Vale é um exemplo, mas todas agem igual. E Coca-Cola? E Nestlé? Tem mudança? Não tem. Não existe mudança. Quando você começa a ver um procedimento único dessas 147 empresas. Só que agora, então por que Brasil? Porque Brasil é terra de ninguém. Eu acho que assim, terra de ninguém. Mas eles fazem isso lá fora, fazem também. As multas ambientais na França também são pouco pagas. Eu acho que chegava no máximo a 5%. O que eu quero dizer é que elas atuam livremente. O governo as serve, não serve a população, o social fica embaixo. E o que nós precisamos fazer? Melhorar os salários, porque à medida que você melhora os salários de todos, salários, não estou falando, eu estou falando de uma relação diferente, né? Nós começamos a poder gerar educação de qualidade. Nosso país deveria ter educação pública, só educação pública. Eu vivi isso na Argentina, quando eu morei lá na minha adolescência, não tinha vestibular, era direto. Então, o país mais rico do mundo também é o mais roubado. Existe maior roubo que o Brasil? Acho difícil. E eu quero que entenda, isso não tem nada a ver com partido político. Partido político é só para fazer o que eles mandam, e o governo também. As instituições estão contaminadas. Você manda carta, você prova as coisas, ninguém te responde, não tem interesse. Porque não são brasileiros, não tem alma, não tem sagrado. O objetivo deles é ganhar um salário maior. Não é nenhum tipo de organização. Tá? Então, eu queria falar sobre isso. Não tem dinheiro, essa dívida do Brasil, parece que é 46% do orçamento do Brasil, é para pagar uma dívida, e os países só querem os juros, eles não querem que pague o principal. Porque você fica na mão deles. Eu já estudei também sobre a relação efêmera de compra e venda. Eles querem que você pague pelos serviços, tanto que os países envolvidos são considerados os que detêm maior percentual de pessoas trabalhando em serviço. Por quê? Porque é uma dependência longa. Tá? Eu quero falar também aqui, já que eu vou falar dos temas, né, sobre a aposentadoria, essa mudança da aposentadoria. Primeiro, se a mudança é para todos, seria, né? Por que os militares estão fora? Por que mulher de militar, parente de militar, tem aposentadoria vitalícia? Isso é uma fraude. Isso está errado. Ninguém tem que ter aposentadoria vitalícia. E não querem mexer na aposentadoria? Por que não? Agora, vamos lá. O senhor Paulo Guedes, que fala de privatização, primeira coisa que eu quero falar, as empresas, quando você vai fundo, você vai lá no detalhe, ela é pública em países envolvidos. Então eles mandam a gente privatizar, privatiza aqui as empresas, mas lá continuam públicas por quê? Porque é uma fórmula para país atrasado.
país que detém recursos naturais. Bem, outra coisa, o Banerj foi privatizado, né, pelo Itaú, né, é tudo uma brincadeira, porque tudo não passa de um teatro. No caso da privatização do Banerj, foi ordem do FMI. Cartas de intenção do FMI que o senhor Fernando Henrique Cardoso abraçou na hora. Só faltou beijar lá, né? FMI é ligado direto ao BID. Desculpa, ao BIS. O BIS é o banco que controla o planeta. Então, a FMI fez as cartas de intenção lá para 1900 e alguma coisa, 1997, 96, por aí, 95, não lembro bem, não fixo a data. Qual era o objetivo? Ele deu a ordem, Brasil privatize tantas empresas. Para quê? Para dar lá para fora. Só que a privatização é a perda de soberania, é sair da propriedade para o aluguel. É isso que eles querem, que nós sejamos o quê? Vivamos do aluguel lá de fora. Então, no caso, o Banerj foi privatizado, eu fui auditora em sistema do Banerj e também fui, quando eu me aposentei, quando eu teve a privatização, eu era analista de suporte sênior do banco. Eu estudei contabilidade, auditoria, estudei também sistemas. O que eu vi, né? O Banerj, ele foi privatizado por 226 milhões, foi dado ao Itaú. Só que, no mesmo tempo, o governo do Rio de Janeiro assinou uma dívida, um passivo com o Banco Itaú de 2 bilhões e 800. É assim a privatização. Então, seu Paulo Guedes, o senhor, no outro dia, eu ouvi um ex-banqueiro dizendo que ele é político. Então, que ele é técnico. Ele não é técnico, ele é político. Por quê? Porque privatizar é pegar o Brasil e dar. Dar e roubado. Porque não é venda. Não tem nada a ver com venda. Isso aí é roubo, é perda de soberania. E assim são as demais empresas que... O que eles querem? Eles querem o que seja bem controlador, bem escravo. Aí um detalhe, também em relação ao Chile. Ele quer falar da aposentadoria. Eu gostaria que todo brasileiro que está assistindo o programa fosse lá na internet, no Google, escrevesse suicídio em massa de aposentados do Chile. Veja quem é que está por trás. Simplesmente o Paulo Guedes, através do BTG Pactual. Então, houve um suicídio em massa de aposentados. Porque eles privatizaram, capitalizaram. O pior é que agora a mesma porcaria, a mesma fraude eles estão tentando implantar aqui no Brasil. Outro detalhe do seu Paulo Guedes, que também serve lá para o seu Joaquim Levy, que foi aquele do escândalo do Sérgio Cabral, que estava lá em Paris com aquele guardanapo. O Joaquim Levy, quando assumiu, na mesma hora ele foi dar explicação sobre minério. Minério quer entender alguma coisinha? Minério estratégico. Quem comanda o nosso planeta Terra, na área de exopolítica, vai entender que todo combustível usado é o minério. Então, eles precisam controlar minério e o ouro monoatômico. Vão pesquisar. Mas eu estou colocando os dados aqui, é muito dado, né? São pesquisas de muitos anos. Então, o controle do minério, o seu Paulo Guedes, ele tem... Quem controla o minério no mundo? Bolsa de Metais de Londres. Mas cadê o metal aí da Bolsa de Londres? Por que a Inglaterra controla? A Inglaterra controla os minérios desde 1877, ela controla o ouro. O seu Paulo Guedes tem um depósito de minério da London Metal Exchange, LME, em Singapura. Singapura é um paraíso fiscal. Então, vamos entender o que é um paraíso fiscal? Paraíso fiscal não é só onde você vai ali, deposita o dinheiro e não diz a origem. Isso é tráfico. O tráfico está ali, mas tem coisa pior. Os países produtores produzem, mas eles não vendem aqui. Eles vão vender aqui por uma quantia menos e vão transferir para suas subsidiárias em paraíso fiscal. Então, um exemplo, se a Vale aqui, né, vende a R$10 a tonelada de aço, um exemplo, para que todo mundo possa entender, quando chega na Suíça, que é uma subsidiária da Vale, lá é vendida por quanto? Por R$1.000 o quilo. A tonelada do aço. Então, aqui, o que aconteceu? O tributo aqui foi sobre quanto? R$10. E o tributo lá? Foi sobre 1.000. Quem ficou com dinheiro? A Suíça, maravilhosa, né? Esses países são maravilhosos para dentro, mas não para a gente.
São péssimos para o terceiro mundo, país rico, né? Para a América do Sul também. Então, para a gente poder começar a entender que existe o quê? Uma política global, existe um manejo, um controle global de todos os recursos. Por que aceitam paraíso fiscal? Aí uma pergunta, por que o seu Paulo Guedes tem um depósito de minério da London Metal Exchange lá em Singapura, paraíso fiscal? Ah, então vamos entender um pouco. Então vamos para o Chile, lá, Pinochet, e vamos entender o que é um Chicago's Boys. Quem quiser, veja o filme A Doutrina do Choque. Porque essa época eu morava na Argentina, na época do golpe militar, eu estava lá, eu morava lá. E eu tive essa informação sobre o que estava acontecendo aqui, né? Eles queriam o quê? Controle. E não tem. Nós aqui do Brasil, né, e da América do Sul também, nem todos os países, nós somos o quê? Órfãos do poder público. O poder público é de ladrões, de máfia casária, que está mandando tudo aqui. E o pior é que quem eles vão botar no cargo de chefia? Eu? Nunca. Também não quero. Porque nós teremos que criar uma proteção ao Brasil que não existe. Não tem. As pessoas que estão no poder, elas ganham mais para poder enganar mais. Ah, mas tem gente ali dentro correta. Em qualquer lugar tem gente correta. Não existe nada é purista. Então, eu queria falar sobre isso. O problema da água no mundo, não tem água no mundo. Eu fiquei lá na Expo Saragoça, discutindo, fui lá várias vezes para a Tribuna da Água. Expo é o evento científico mais importante do mundo, era traduzido para todos os idiomas. O que eu vi lá? Primeiro, sobre o mundo está sem água doce. O mundo não tem água doce. Onde é que tem água doce? América do Sul, América Central. O que eles querem fazer? Eles querem que nós ficamos nos desunindo. Porque a riqueza que resta do planeta de recursos naturais está por aqui. Aí começa a falar de comunismo. É ridículo. Gente, a coisa é muito acima de comunismo, capitalismo, a coisa é de controle de recursos naturais. É global. Hoje falaram aqui do Bill Gates. O que o Bill Gates tem lá na... Por que ele tem um depósito de sementes crioulas? Quem tem semente crioula? Os indígenas. Ah, então vamos matar esses caras. Quem conhece recursos naturais e como acessar? Os indígenas. E os remédios? Os indígenas. E as patentes? Com quem ficaram? Se vocês levantarem a quantidade de patente dos indígenas lá fora, aí tem um órgão aqui chamado INPI. Lógico que não vai funcionar. Logo, não dão nem recursos para o órgão, porque as empresas vêm, o Brasil não desenvolve estudo, tecnologia, mentira. Desenvolve aqui nas universidades, mas patenteia nos países desenvolvidos. Os pesquisadores daqui não poderiam aceitar isso, porque a patente é um ganho ilimitado. Qualquer lugar do mundo você está ganhando dinheiro, é um ganho totalmente diferente de um bem material. Então é isso, eles ganham as patentes, patentearam tudo que era dos indígenas, os indígenas são os donos daqui, preservaram tudo, vamos acabar com os indígenas. Por quê? Porque agora, como está acontecendo em outros países, eles estão reivindicando as patentes para as grandes empresas. Bem, outra coisa, aquífero. O maior aquífero do planeta é do Brasil. Se você perguntar a qualquer pessoa, qualquer brasileiro, até agora eu não tive uma pessoa que me dissesse, mas tem. Qual o maior aquífero do planeta? É do Brasil. É o Walter do Chão. Quem fala assim, se você falar que é do Brasil, fala do aquífero Guarani. Não, Walter do Chão. Amapá, Pará e Amazonas. O Príncipe Charles adora visitar. Se você entrar lá, aquífero é Walter do Chão, mais Príncipe Charles, aí a mídia não fala nada. O Príncipe Charles visita aqui, né? Ele visita os minérios, o ouro, eles conhecem tudo, né? Os estrangeiros conhecem tudo aqui sobre o Brasil, menos os brasileiros, né? Isso não é divulgado pela mídia. Então, o mundo está sem água. Nós temos os dois maiores aquíferos, que é o Guarani, que está sendo explorado, acabado, né, pela Nestlé, pela Coca-Cola, também por várias. Depois temos também o Walter do Chão, que o povo nem conhece. O processo de dessalinização, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Europa, era uma equipe da Alemanha, e da Marinha também, e da universidade, e eles falaram sobre a possibilidade de tsunami através da dessalinização. A dessalinização é um processo muito antigo, mas ele tem que ser muito cuidado. Por quê?
várias usinas foram desativadas, porque o lixo, o resíduo tóxico da dessalinização, ele é enterrado a 5.000 metros de profundidade no oceano e mexe com as placas tectônicas. Inclusive, essa equipe dizia que em 2004 a dessalinização gerou o tsunami. É só uma da Indonésia, né? E eu queria, assim, falar uma coisa, um aspecto que eu gostaria que todo mundo entrasse no Google Imagem, escrevesse lá, Tsunami 2004 mais NASA, e vissem a foto da NASA sobre a onda do tsunami. A água é um ser vivo. Ela sofre também, como nós. E uma vez eu recebi uma correspondência do Masaru Emoto, dizendo que foi tentada uma pesquisa lá na Universidade de Tóquio, em 2001, porque quando vai ter tsunami, terremoto, alguma coisa, a água avisa. Foi rejeitado. Assim, o que dá para entender? Né? Hoje eu estou tentando falar de uma maneira que tem uma visão geral. É que não existe nada local. Tudo é comandado por essas famílias. Ah, mas vai lá nos livros que você vai ver o nome delas. Então, o Bill Gates tem filho de banqueiros, né? Ah, veio do nada, vai contar a história para outro. Lá ele tem ele tem um depósito na Noruega de sementes crioulas e também junto com Rockefeller. Vai lá e põe lá, né? Depósito de semente crioula. Semente crioula é semente natural. O que eles querem fazer? Eles querem matar a gente, come transgênico, tem câncer, morre, e eles ficam com as sementes crioulas. A gente não tem ideia como é controlado essas sementes, tá? Então, não ter água, dessalinização pode gerar tsunami, e isso aí é sério. O aquífero não pode ser contaminado, aqui não tem nenhum respeito. Inclusive, quem comanda o aquífero aqui é o Banco Mundial, que também é do BIS. Tudo é do BIS, tá? Não tem empresa que não é do BIS. Outra coisa também que nós temos que voltar aqui é do agronegócio. Eu comecei a estudar agronegócio porque eu fiz um trabalho, publiquei em vários países, na França, na Inglaterra, fui colocando em Espanha, fui publicando por aí, a respeito do agronegócio e criação de gado. Se o mundo não tem água, ninguém quer criar gado. Por quê? Porque 1 quilo de carne gasta 15.500 litros de água, sem contar com a atrazina e sem contar com a dioxina na água. Ninguém quer produzir. Agora, então eu comecei a estudar o financiamento público do BNDES na época para Bertim. Só que esse financiamento público do BNDES sempre existiu. O BNDES veio de 1952. Em vários comitês junto com os Estados Unidos. A CAPES também tem ligação com a criação da CAPES com os Estados Unidos. Estados Unidos, nós somos grande colônia deles, né? Então, continuando, nós temos que prestar atenção, então, nessa situação do agronegócio, porque acaba com a água. O Brasil é o 5º maior poluidor por causa do metano e é da criação de gado, porque as hidrelétricas não chegam a esse nível de poluição. Isso aí é visto no mundo todo. Ninguém, inclusive eu me tornei vegetariana quando eu vi uma palestra lá na Europa sobre vegetarianismo, ou nós queremos água ou nós queremos gado. E aqui, agora, os militares, eu tenho lido algum material, dizendo que não tem problema com a Amazônia Legal. Não bate com a minha pesquisa. Eu pesquisei a fundo. Eu dediquei uma pesquisa sobre a criação de gado que saiu do Sul e foi para a Amazônia Legal. Eu estudei a Amazônia Legal. Peguei todos os processos ambientais, todos os processos trabalhistas. Então, a Amazônia... Essa história que os militares estão falando que a Amazônia está intocável é mentira. É porque muitos têm interesse no agronegócio. Então, o que a gente tem que olhar com muita calma? Agronegócio, olhar porque é mentira, a Amazônia está... Essa semana teve um documento, já está a Amazônia Legal. Eu estudei a criação de gado na Amazônia Legal. Está no fim. Outra coisa, sem contar com a contaminação, eu estudei a Bertinha JBS. Imagina que eu estudo a JBS, que é do BNDES PAR, né? Como a Vale também é do BNDES PAR, desde 2007, 2005, eu comecei a pesquisar a fundo isso aí. Tá? Então, o que eu queria falar, tem que ir lá, se nós quisermos entender também a situação, nós temos que ir lá no caso Banestado, que o senhor Moro era responsável. Eles tiraram o delegado Castilho da Polícia Federal e puseram o Moro.
nesse mesmo momento, acho que precisa de uma grande auditoria para conhecer o que aconteceu aí nesse momento. A Petrobras está no meio disso tudo, e não é só isso, não é só a Petrobras, não. As ONGs ambientais que foram criadas através da mesma conta, CCC5, do banco que o Moro, né, foi investigar. Então, acho que cabe voltar lá e ver essa auditoria, o que aconteceu com a Petrobras nessa época, porque era para proteger um grupo. Esse caso do Banestado, que eu, na época, era auditora do banco, eu já conhecia, fui auditora, conhecia a fundo, era interesse estrangeiro. Então, quem são essas pessoas que estão no poder, que estão dando o nosso país? Tá? E queria falar mais o quê? Eu acho que... Eu peço muitas desculpas, porque eu tentei falar assim de uma maneira. Eu só peço o seguinte, povo, para de ficar acreditando em conto de fadas. E outra coisa, aumenta o seu foco, né, em relação ao seu entorno. O brasileiro não cuida do seu país. Deixa com os políticos. O que aconteceu? Se apoderaram do Brasil. E é um desastre que eu estou vendo. Sabe o que é desastre? Isso aqui. E pare de mexer com as universidades. Porque onde estão os documentos? Tem muito professor como eu que não tem medo de falar e pesquisa. Então, não tem como dizer assim, não sabe. Eu provo tudo que eu estou falando aqui em documentos. Então, o que está havendo é uma redução populacional, sim. E as pessoas que conhecem o Brasil, que poderiam estar fazendo alguma coisa, estão fora do poder e fora da mídia. As pessoas que estão na mídia estão falando um monte de coisas que não é verdade, é fake news, e nós temos que assumir que, por alguma coisa, Deus, né, eu acredito em Deus muito forte, Ele nos colocou nesse território para nascer. Então, vamos nos unir, mas vamos ter uma visão crítica. Por isso que eles não querem universidade pública, nem querem pensadores críticos. Porque o que eu vejo, para encerrar, por exemplo, na Alemanha, o governo militar ele deu o urânio todo para a Alemanha. Então, os alemães estão fazendo campanha, estudos lá e mostrando o que aconteceu com o Nordeste. A Nordeste não tem riqueza, mentira. Cadê o urânio? E por que deu tudo para a Alemanha? Aí eles criam os acionistas críticos para controlar isso e cobrar postura das empresas, aqui a Volkswagen, a Siemens na ditadura militar. Muitos morreram. Então, eu queria falar isso, e desculpa a minha entrevista, mas hoje eu tentei dar uma visão geral em relação ao que está ocorrendo aqui no Brasil e no planeta. Somos o país mais rico, a América do Sul é o que guarda recursos naturais, e a briga mundial é sobre recursos naturais. Muito grata. Olha só, professora Fátima Pinel, da Universidade Federal Fluminense, da área de contabilidade. Foi uma excelente, ótima palestra sobre o planeta e sobre o Brasil. Então, tem que falar a verdade. Não é contar isso ou pessoa conta aquilo. É o país. É a verdade. Então, vamos terminar o programa batendo palmas. Afinal, universidade significa universo, abertura. A universidade é a abertura. Se não tiver universidade pública, não abre, fecha. E o papel da universidade pública é abrir. Então, parabéns para o professor Fátima Pinel e vamos cantar 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu! Valeu, grata.